Faramundo é tido como o primeiro rei dos francos, mas possivelmente foi uma figura mais lendária do que histórica. Teria sido pai de Cláudio. Cláudio, em meados do século V, Cláudio com seu exército entrou em território romano e aproveitou-se de Cambrai e de Artois Meridional, fundando um pequeno reino franco que viria a ser embrião do reino da França. Meroveu foi pai de Teoderico e avô de Clovis. Não se sabe muito sobre suas origens, tendo uns dizendo que não era filho de Cláudio, que era apenas um líder tribal. Teoderico I sucedeu Meroveu, lutou contra os visigodos. Clovis I é considerado o fundador da França, foi o primeiro bárbaro a se tornar católico após a queda do Império Romano do Ocidente. Seu legado é bem estabelecido em 3 grandes atos: a unificação da nação franca, sua conquista da Gália e sua conversão ao cristianismo. Clotário I era um dos 4 filhos de Clovis e exerceu diligentemente o comando das forças armadas. Clotário II, seu reinado representou um dos momentos de apogeu dos reis merovingios, protegeu os pobres e as igrejas. Dagoberto I, fez de Paris capital do reino em 631, liderou 3 exércitos contra Samuel-Eslavo, mas foi derrotado. Clovis II foi menor de idade durante quase todo o seu reinado, ele às vezes citado como rei da Austrásia. Teoderico II, pouco se sabe sobre seu reinado, foi morto com sua esposa enquanto caçava. Teoderico II, no ano de 719, foi aclamado rei, sobrevivendo apenas mais um ano. Teoderico III foi o último rei da dinastia merovingia, foi tirado do trono e acusado de ser um rei falso. Pepino Breve foi o primeiro rei da dinastia carolingia. Sua proclamação recriou o então Império Romano do Ocidente e ele manteve o exército permanente que seu pai achava necessário para proteger o reino. Carlos Magno foi monarca guerreiro, expandiu o reino franco através de uma série de campanhas militares, em particular contra os saxões pagãos. Luís I, como o único filho adulto sobrevivente de Carlos Magno, Luís herdou o reino de seu pai, governando até a sua morte. Carlos II, seus primeiros anos de reinado foram pacíficos. Carlos conseguiu sua coroa francesa depois de uma guerra civil que havia começado no reinado de seu pai. Luís II era o filho mais velho de Carlos II. Seus filhos mais velhos governaram juntamente. Carlomano II, devido à morte de seu irmão, tornou-se rei. Durante seu reinado houve muitas revoltas. Carlos o Gordo, quando Carlomano II morreu, os nobres convidaram Carlos a assumir o trono. Teve que enfrentar invasões vikings durante seu reinado. Eldo, para ganhar prestígio e força, Eldo contava com a parceria de Arnulfo, rei da Germânia. Carlos III, durante seu reinado também ocorreram invasões vikings. Roberto I era muito impopular, tanto que conspiraram para o matar. Luís IV, durante seu reinado, enfrentou muitos problemas. Lotário, durante seu reinado, teve muitos problemas com o Império de Otão II. Luís V apoiou o crescimento da burguesia primitiva. Algumas rotas de comércio francesas foram traçadas propriamente pelo rei. Seu reinado foi curto. Hugo Capeto coroou seu filho Roberto. Durante seu reinado enfrentou muitos adversários. Roberto II, o reino que herdará, não era tão grande e conduzia a uma política clara a recuperar para o seu benefício a função condal. A vitória mais importante de Roberto foi a aquisição do Ducado de Borgonha. Henrique I, seu reinado, assim como o de seus antecessores, foi marcado por uma longa sequência de batalhas pela conquista de terras. Perdeu a Borgonha, mas conquistou Sens. Felipe I, durante seu reinado, a monarquia começou a recuperar-se do ponto baixo que alcançou durante o reinado de seu pai. Luís VI passou a maior parte de seu reinado a combater os nobres salteadores que abusavam de seu poder senhorial e bélico para aterrorizar as populações e diminuir o poder régio. Luís VII, durante o seu reinado, foi fundada a Universidade de Paris e que ocorreu a Segunda Cruzada, e que também foi construída a Catedral de Notre-Dame. Felipe II,
Uma de suas primeiras decisões foi a expulsão dos judeus e confiscação de seus bens, contrariando a política de seu pai, que não perseguia. Teve também problemas com a nobreza durante seu reinado. Luís VIII, seu curto reinado ficou marcado por sua intervenção com as forças reais na Cruzada Albigense no sul da França. Luís IX foi um rei reformador e lançou as bases da justiça real francesa. Felipe III, durante seu reinado, fez várias aquisições territoriais após as vésperas sicilianas iniciadas pelo rei Pedro III de Aragão contra Carlos I da Sicília. Liderou uma cruzada mal sucedida e ele foi forçado a recuar, mas morreu. Felipe IV foi um rei polêmico, estando na origem da deposição do Papa Bonifácio VIII e da transferência do papado para a cidade de Avignon. Luís X, seu curto reinado ficou marcado pelas consequências da Torre de Nestlé. João I era rei desde seu nascimento e o rei mais jovem da história da França teve um reinado muito curto. Felipe V, durante seu reinado, retomou a interrompida política de seu pai, retomando assim a ideia da realeza perdida no reinado anterior. Carlos IV, assim como o reinado de seu irmão mais velho, seu também foi condicionado pelo escândalo da Torre de Nestlé e pela vontade de se casar com uma rainha capaz de te dar filhos. Felipe VI, seu reinado foi marcado pelas consequências de uma disputa pela sucessão. João II, uma de suas primeiras medidas como rei foi mandar o conde do e condestável de França. Carlos V, foi em seu reinado que as armas da França mudaram, passando a constituir-se apenas de 3 flores de lis em ouro sobre o fundo azul. Carlos VI herdou o trono na Guerra dos 100 Anos. Seus tios governaram o reino até ele ter os tirado do poder. Carlos VII, os últimos anos de seu reinado foram marcados por conflitos com seu filho, o futuro rei Luís. Foi em seu reinado que Joana d'Arc foi morta. Luís XI não era muito inteligente, adorava andar pelo reino e era um pouco inclinado à vida de corte. Carlos VIII foi rei da França até a sua morte. Sucedeu seu pai aos 13 anos e só deteve o poder total de rei aos 21 anos. Luís XII, apesar de seus fracassos militares, Luís era muito popular, tendo sido intitulado Pai do Povo. Francisco I, quando subiu ao trono, tornou-se patrono entusiasta das artes. Henrique II sucedeu às políticas de seu pai em assuntos ligados à arte, guerra e religião. Perseverou nas guerras italianas contra a Casa de Habsburgo e tentou suprir a reforma protestante. Francisco II, seu reinado ficou marcado por avanças religiosas, utilizando de controvérsias políticas repressivas aos cristãos protestantes. Carlos IX, seu reinado ficou marcado também por desavenças religiosas, tanto que houve guerras. Henrique III, seu reinado ficou marcado por crises religiosas, política e econômica. Enfrentou partidos políticos e religiosos apoiados por outros países. Henrique IV tomou medidas contra os duelos entre os filhos da nobreza que provocavam a morte de milhares todos os anos. Luís XIII, seu reinado foi marcado por conflitos contra os huguenotes e a Espanha destruiu o poder político e a capacidade militar dos huguenotes. Foi um continuador da obra de centralização política de seu pai, reprimiu muitas conspirações contra si. Luís XIV apoiava o conceito do direito divino dos reis. Seu reinado viu França chegar à liderança das potências europeias. Luís XV, no seu reinado, devolveu os Países Baixos austríacos de volta à Áustria. Ele também cedeu a Nova França à América do Norte depois da Guerra dos 7 Anos. Luís XVI, seu mau governo contribuiu para a queda da monarquia francesa. Foi derrubado após a Revolução e executado em seguida. Napoleão I foi imperador dos franceses, fez reformas, dominou regiões da Europa, se converteu em um dos maiores generais da história. Foi derrotado na Batalha de Waterloo. Luís XVIII,
irmão de Luís XVI, sucedeu Napoleão enquanto este estava em seu exílio na ilha de Elba. Só governou por 100 dias quando Napoleão escapou de seu exílio. Carlos X, com a morte de seu irmão, assumiu o trono e tentou restaurar o antigo regime, o que lhe trouxe enorme impopularidade e foi derrubado pela Revolução de Julho. Luís Felipe I, durante seu reinado a França foi dominada por ricos burgueses e oficiais napoleônicos. Sua popularidade diminuiu e por isso foi forçado a abdicar. Napoleão III empreendeu grandes obras públicas, especialmente em Paris. Construiu canais, apoiou a construção do Canal de Suez. Saiu do poder em 1872 depois de crises na Europa.